meses. No primeiro Na trajetória rumo ao nível Black Belt, existem várias decisões importantes para você tomar. É fácil? Não. É possível? Sim. Quando você estiver começando, vão dizer, é impossível, irmão, você não consegue. Quando você errar, muitos vão dizer, bem que eu disse, você não consegue. Quando você conseguir, muitos vão dizer, foi sorte, ele é diferenciado. Por isso, a partir de agora, siga a sua trajetória rumo ao nível Black Belt e lembre-se que só 2 pessoas precisam acreditar em você. Deus, que já acredita, e você, que eu tenho certeza que vai acreditar. Nessa aula irei te passar alguns conceitos base que todo trader Black Belt precisa saber, então aproveite. Fala galera, me chamo Daniel Katsu e está começando a segunda aula do Desafio Trader do Zero. O desafio é uma série introdutória da mentoria Black Belt, onde explico em 4 encontros tudo que você precisa saber para sair do absoluto zero e atingir o nível Black Belt em poucos meses. No primeiro encontro eu expliquei como funciona o planejamento de ganhos dos traders Black Belt e ensinei a como identificar se você tem um perfil para ser um, e contei toda a minha história. Além disso, também está liberado um vídeo de aquecimento para você aprender os conceitos mais básicos do mercado. Se você não assistiu essas aulas, recomendo fortemente que assiste elas agora. Enfim, estou muito surpreso com a viralização dessa série. São mais de 64 mil pessoas participando desse evento e realizando as tarefas. Além disso, estou recebendo milhares de directs de pessoas agradecendo pela série, compartilhando ainda print nos stories e convidando amigos. E pode ter certeza que o conteúdo que você aprenderá aqui terá um grande valor na sua trajetória rumo ao nível Black Belt. Isso porque tudo que falo nesses encontros é resultado de uma metodologia que aplico há mais de 3 anos e que foi otimizada várias vezes. E outro detalhe, não dá certo só comigo, já formei mais de 5 mil pessoas nos últimos anos. Pessoas que estavam em busca de uma saída, um caminho ali para estar seguindo. Na verdade estavam perdidas, sem saber por onde começar, e passei todo o meu plano detalhado para elas. Vejo muitos traders se perdendo no mercado por não saber a maneira correta de começar. E o pior é que a maioria começa da maneira errada e perde muito dinheiro, muito mesmo. Tem um dado que diz que 95% das pessoas que investem em renda variáveis no Brasil perdem dinheiro. E sabe qual o principal motivo por trás disso? É começar da maneira errada. E por isso que todo dia posto conteúdos gratuitos no meu canal do YouTube, respondo dúvidas no meu Instagram e dedico totalmente o meu tempo para gerar valor para vocês. Minha missão é te ensinar a como começar da maneira correta no mercado e fazer parte dos 5% que ganham. E para isso quero te mostrar 2 perfis de traders fracassados que perdem dinheiro, e eu não quero que vocês seguem esse padrão. O primeiro é aquele que se acha um gênio da intuição, vidente, às vezes que sem conhecimento acha que vai sempre ganhar. Afinal, para ele é para cima ou é para baixo. Começa ganhando, aprende algumas análises básicas ali com os amigos, começa ganhando, mas depois perde tudo e diz que o mercado não é para ele. E também tem um trader que é curioso, ver todos os vídeos do canal ali de todo mundo, que acha que sabe tudo, mas quando vai operar só perde dinheiro. Por isso o trader Black Belt é totalmente diferente, é aquele que sabe tudo, que deve utilizar na hora certa e é especialista em análise mais importante do mercado. Ele é preciso no que funciona. Do que adianta você ter uma caixa de ferramenta com 100 peças e só utilizar apenas 4 frequentes? É melhor você ter uma caixa reduzida e com peças melhores, correto? E é esse o segredo do trader Black Belt. Ele é o melhor apenas em análise que funciona. Estratégias malucas, análise do momento, ele joga fora. Só foque em aprender o que é verdadeiramente importante no seu operacional. E a minha primeira dica para você é essa: não queira entender tudo. Aprenda a metodologia, um método que funciona, e seja especialista nele, beleza? Agora vamos para a tela do meu computador para te ensinar mais sobre essa parte prática do mercado. Vamos lá! Mas antes de começar, eu quero lhe explicar o que você vai aprender nessa aula prática. Só para te situar nesse evento, a parte prática será na aula 2 e aula 3, onde eu vou te ensinar sobre as análises técnicas
tudo sobre a estratégia do Trader Black Belt, a famosa estratégia Katsu, o plano que criei e desenvolvi por anos e que já formou mais de 5.000 traders Black Belt. Só que antes de começar, eu quero te alertar algo importante sobre isso. Vejo diariamente pessoas ali no desespero de já querer aprender tudo de uma vez só sobre o mercado financeiro e querer ganhar dinheiro fácil, mudar sua realidade do dia para a noite. E eu quero esclarecer para essas pessoas que aqui não é desse jeito, não é fácil, tá pessoal? Desconfie de qualquer promessa de ganho rápido e fácil por aí. E se alguém te falar que o day trade você vai ficar tipo rico da noite pro dia com a estratégia milagrosa, desconfie, beleza? Se alguém lhe oferecer um robô milagroso que gere muito dinheiro automático, desconfie também. Só acredite naquela pessoa que diz que com day trade você pode sim ficar rico, mas somente quando entender como funciona o mercado e saber a forma precisa do price action, beleza? Ou seja, quando você tiver a habilidade para analisar bem a ação do preço. E nessas duas aulas práticas tenho como objetivo te ensinar uma forma totalmente inovadora algumas das análises técnicas do price action mais famosas, para você não ficar ali perdido dentro do mercado e já conseguir analisar o price action bem, beleza? Ou seja, tudo do absoluto zero. E nessa primeira fase prática será um assunto mais básico. Na próxima aula já compartilharei um assunto mais avançado, então você vai ter um passo a passo, certo? E tudo isso para você conseguir entender a estratégia da aula 4 e estar preparado simples. Aqui eu vou descomplicar esse gráfico para vocês e mostrar de uma forma que qualquer pessoa leiga consiga entender a movimentação do preço e descobrir para onde o preço vai e com isso estar lucrando dentro do mercado, certo? Então vamos lá pessoal, aqui no gráfico inicial de CAD existe uma movimentação, mas antes de você entender essa movimentação eu quero te explicar como que o mercado se movimenta e aonde que a gente deve fazer alguns traçamentos, algumas marcações do price action. E Daniel, o que é um price action? É a ação do preço. Olha só pessoal, tá vendo esse candle se mexendo? É o candle que está se movimentando durante 5 minutos, período de vela 5 minutos, ou seja, isso aqui é uma vela, tá? Ou seja, a cada 5 minutos fecha essa vela e abre uma nova. E com isso, ele vai criando várias velas e está criando também uma movimentação, ou seja, toda essa movimentação é o price action. E dentro do price action, que é a movimentação do preço, né, a ação do preço, a gente consegue identificar padrões e identificar estratégias para poder estar lucrando dentro do mercado, certo? Então, algo que é muito básico, que todo mundo vai conseguir entender agora a movimentação, é dessa forma aqui, ó. Vou vir aqui em ferramentas gráficas, em linha, tá? Isso vai servir como exercício para vocês aqui, tá, pessoal? Ou seja, vocês vão conseguir entender de uma forma totalmente fácil o mercado. Então vamos lá, vou pedir para vocês fazerem o exercício. Clicar sempre em um fundo, em um topo, tá? Vir em linha de novo, no topo ao fundo. O que eu quero passar para vocês isso aqui? Que dentro de uma linha como essa eu consigo enxergar um topo e um fundo, tá? Com isso eu consigo descobrir alguns pontos chaves para me poder estar traçando algumas linhas. Aqui na parte teórica vocês vão estar conseguindo entender agora o que eu quero passar para vocês entenderem de uma forma muito mais fácil o mercado. Lembram-se, o mercado ele tem 3 tendências: de alta, de baixa e lateralizada, ou seja, o mercado lateral. Só que de uma forma que eu vou estar mostrando para vocês aqui vai ficar tudo mais simples quando você entender que o preço ele pode subir como uma escada. Imagina que aqui tem alguns degraus, tá? E dentro desses degraus pode ser degraus para alta, né? E degraus para baixa, ou seja, é assim que se movimenta o mercado. E quando ele tiver lateral, imagina que aqui seria uma boca de um tubarão, certo? Com isso vocês vão estar entendendo aonde deve traçar e o que deve fazer para descobrir para onde o preço vai e conseguir lucrar com isso, certo? Vamos lá. Primeiro ponto é você identificar simplesmente sempre o topo e o fundo, tá, pessoal? Fundo, topo, fundo, topo, fundo e topo. Beleza. Esses são os primeiros passos. Vamos para o gráfico. Eu consigo enxergar aqui, ó, um fundo, certo? Ele veio, subiu.
Vou colocar aqui de linha amarela, tá, pessoal? Sobe novamente, depois ele desce, ou seja, com isso eu estou conseguindo enxergar exatamente aquilo que eu estava vendo dentro da parte teórica, ou seja, agora você vai conseguir entender a movimentação de topo e fundo do mercado, como eu expliquei aqui para vocês na parte teórica. Com isso, agora a gente vai conseguir identificar alguns padrões gráficos e saber como está traçando esses padrões, tá? Vamos lá. Agora que você identificou o que é um topo e um fundo, você vai conseguir identificar pontos chaves dentro do mercado. Beleza, pessoal? Então, dentro desse gráfico, quais são os pontos chaves? Os pontos de extremidades, que é topo e fundo. Com isso, eu vou estar conseguindo fazer alguns traçamentos aqui na linha horizontal e eu vou estar colocando agora uma linha onde existe topos e fundos. Simplesmente isso, pessoal. Lembram só, aqui não era um fundo? Vou clicar uma linha. Vou vir mais aqui novamente, linha horizontal. Opa, aqui tem um topo, mais uma linha. Opa, aqui existe um fundo também, mais uma linha. Ou seja, onde tiver topo e fundo, você marca uma linha horizontal. Com isso, você já vai conseguir identificar pontos estratégicos para comprar e vender, certo? Agora, o que você deve entender para fazer uma compra ou venda aqui dentro dos botões ao lado? Após você identificar o que é topo e fundo, vai entender que o preço ele pode ser uma boca de um tubarão. Lembram só aqui ao lado, ó, toda vez que você vê uma arcada dentária, é nesse momento que você vai fazer a movimentação do preço oposta. Como assim, Daniel? Olha só, se aqui existe um toque de extremidades do dente do tubarão, entre aspas, ele deve tocar e descer. Ou seja, quando tiver sempre toque entre fundo e topo, você deve fazer uma venda se ele tocar em um fundo, ou compra se ele tocar em um topo. Como assim, Daniel? Por exemplo, o preço ele está se movimentando aqui agora para alta. E se ele está subindo para alta, ele vai tocar nesses fundos aqui atrás, como o topo também. Então, toda vez que tiver um choque de pontos estratégicos, quais pontos estratégicos? Topos e fundos. Então, toda vez que o preço subir, ele vai buscar dentro do histórico um topo ou fundo. E se ele está subindo, você sempre vai fazer uma operação de put. O que é put? É operação de venda. Aqui dentro da plataforma, ó, isso aqui é put, isso aqui é call. Compra e venda. Então, aqui dentro, vocês vão estar sempre comprando e vendendo quando tiver esses choques de extremidades. Ou seja, quando ele buscar um fundo ou topo lá no histórico, se ele está subindo, é para ele cair. Se ele estiver caindo, é para ele subir. Ou seja, se ele está subindo aqui, você vai fazer uma venda, tá, pessoal? Ou seja, botão vermelho aqui da plataforma, para ele fazer esse movimento. Aí vamos supor, em uma outra movimentação. Agora, supondo que o preço ele está caindo aqui, ele respeitou esse ponto onde normalmente seria uma operação de venda, porque existe esses toques aí, correto? Tá? Lembra-se, toda vez que ele estiver em pontos de extremidades, você vai fazer uma venda se ele estiver subindo, e se ele estiver caindo e encontrar um fundo ou topo lá no histórico, você vai fazer uma compra. Então, se ele estiver caindo, opa, o que eu vou ver lá atrás? Eu vou ver esses fundos, esses topos aqui, pessoal, e automaticamente existe mais um fundo, ou seja, é para o preço começar a subir agora. Então, assim a gente consegue entender um pouquinho melhor a movimentação do preço, certo? Então, o primeiro ponto é sempre as marcações de linhas horizontais de topos e fundos, e agora você já sabe qual é o tipo de operação que você vai fazer, se é compra ou venda em determinados pontos de linhas que vocês deixaram traçados. Então vamos lá, ó. O preço ele subiu, desceu, exatamente porque aqui atrás existia esse topo, ou seja, ele buscou um alvo. Qual era o alvo? Um ponto de ponto de extremidade, um ponto estratégico, como o topo lá no histórico. Lembram-se, pessoal, o preço ele vai buscar um topo ou fundo quando ele estiver se movimentando. Agora você já sabe o que deve fazer. O preço, olha só em que ponto está agora o mercado. Ó, se eu puxar a linha, eu já consigo ver que existe um fundo ali, pessoal. Eu vou entrar aqui e fazer uma operação, vocês vão estar conferindo, ó, operação para queda, tá, pessoal? Por quê? Primeiro ponto é que o preço ele foi, né, criou o que? Um topo, ponto de extremidade, certo? E agora ele deve cair por conta dos pontos estratégicos. Lembram, pessoal? Lá no histórico, se o preço ele subir aqui, ele vai olhar para o histórico e começar a cair por conta desse topo, esse fundo e esse fundo. Toda vez que tiver um choque de extremidades,
certo? O preço ele deve fazer essa movimentação e com isso vocês vão estar prevendo para onde vai o preço, beleza? Mais ou menos assim, ponto de extremidades, entre toques de fundos com topos. Bom, fiz uma operação aqui, tá rolando com R$1.000, tá pessoal? Ou seja, aqui eu fiz uma operação com R$1.000 para um rendimento de 89%, ou seja, com essa operação aqui eu vou estar lucrando 890, usando apenas a análise gráfica que eu acabei de passar para vocês, que são conhecimentos básicos já para começar dentro do Day Trade. Bom, a operação aí agora ela está sendo corrigida, ou seja, provavelmente agora o preço ele já vai começar a cair, criando ali mais um topo, beleza pessoal? Com isso, vocês já levam como aprendizado esses movimentos do preço e como tarefa está fazendo o traçamento para identificar as zonas de topos e fundos. Beleza, pessoal? Isso aqui se chama suporte e resistência. Aqui dentro do preço, toda vez que ele criar esses topos, chamamos de resistência. E tudo que ele cria com esses fundos, chamamos de suporte. Beleza? Então vamos lá, aqui né, nesse momento, quando o preço ele criou esses dois fundos aqui embaixo, isso aqui se chama suporte, ou seja, o preço não consegue cair mais. E quando ele não consegue subir mais, chamamos de resistência. Mas dessa forma que eu acabei de explicar para vocês, todo mundo agora consegue entender os princípios básicos da movimentação do preço dentro do Price Action. Vocês agora já sabem também o que é Price Action, o que é a ação do preço. A operação já está finalizando, finalizei essa operação com R$890 aqui em 5 minutos, usando agora só os princípios básicos, beleza? Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas que sejam um pouquinho mais técnico, beleza? Então espero vocês lá e um abraço e valeu! Bom, agora chegou a hora do desafio. Como gosto de falar, conhecimento sem aplicação não gera resultado, né? Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é responder nos comentários abaixo e dizendo o que está achando dessa série até agora.